graça e a paz de Cristo Jesus para todos nessa noite. Quero assim mais uma vez agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar expondo aqui a palavra de Deus nesse momento. E ao expor a palavra de Deus, é confiar em todo o tempo que a graça do Senhor é conosco. E assim mais uma vez, nessa noite de terça-feira, eu aqui, Pastor Edmário, mais uma vez, numa live, expondo a palavra de Deus para todos que estão ao meu alcance. Eu congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis e, agora nesse momento, está aí assim fazendo mais uma exposição bíblica no capítulo 29 do livro do profeta Jeremias. E para tanto, nessa tarefa, nessa noite, eu quero convidar você. Essa live ela estará gravada no canal do YouTube, no nosso canal do YouTube, Pregador Fiel Reformado de Cristo. E lá você vai curtir, lá você vai compartilhar, lá você vai se inscrever no canal, porque ali não temos somente essa live, mas temos também outras lives que foram feitas e outros vídeos que foram feitos de exposição bíblica. Por exemplo, exposição bíblica na Epístola aos Romanos, exposição bíblica no livro de Jó, exposição nos livros de Filipenses, Filemon, e outros, como a Epístola aos Gálatas também. E também ali um trabalho que a gente deve retomar, se Deus permitindo, do curso básico de grego bíblico. Esperamos assim, na graça de Cristo Jesus, podemos fazer isso. Então vamos orar nesse momento, confiando em Deus, confiando na graça de Cristo para nos auxiliar e nos ajudar nessa noite. Tá? Então, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo no YouTube. Vamos orar então em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, ao crer na Tua palavra, Senhor, pedimos a Ti que nessa noite, ao expormos o texto bíblico, venhamos a entender, venhamos a compreender a Tua vontade, venhamos, Senhor, principalmente, nos alimentarmos da Tua palavra, porque, ó Deus, a Tua palavra é verdadeiro alimento para aquele que crê. Então, nessa noite, Senhor, glorificado e exaltado seja o Teu nome, porque esta mensagem é um chamado para a responsabilidade de agirmos conforme os Teus preceitos, os Teus mandamentos, que são mandamentos para aqueles que vivem na perfeita lei da liberdade, para aqueles que vivem segundo a Tua graça, para aqueles que vivem segundo o Teu amor. E não, ó Deus, mandamentos, Senhor, da letra morta, da letra que mata. E eu estou falando da letra de Moisés, de todas as prescrições cerimoniais do Antigo Testamento, de todas as tradições dos homens que Jesus falava. Mas estamos falando do amor a Ti, Senhor, do amor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Então, ó Deus, opera a Tua graça na nossa vida, Senhor, todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Amém. E aqueles que estão ao meu alcance agora no YouTube, quer dizer, desculpe, no Facebook e no Instagram, sejam muito bem-vindos. Você que está me acompanhando aí, seja muito bem-vindo, tá bom? E vamos assim compartilhar agora o texto bíblico. Vamos agora compartilhar o texto bíblico nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos compartilhar Jeremias 29 para a nossa leitura. Estaremos agora compartilhando a leitura do texto. E vamos ver agora aqui Jeremias 29. Pronto, está aqui agora Jeremias 29. Está aqui agora sendo passado. E você vai estar vendo aqui e acompanhe comigo essa leitura.
a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos cidadãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos o fim pelo qual desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis de todo, e quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Vós dizeis: o Senhor suscitou os profetas na Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o que habita nesta cidade, vossos irmãos, que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falo-ei como a figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Persegui-los-ei com a espada, a fome e a peste, e falo-ei um horrendo espetáculo para todos os reinos da terra. E os porei por objeto de espanto e de assobio e de opróbrio entre todas as nações para onde os tiver arrojado, porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, e filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Daí surgirá
nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. O Senhor te faça como a Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Seja bem-vindo, Valen, Deus abençoe, tá bom? Seja muito bem-vinda nessa live. Estou fazendo uma live aqui sobre Jeremias capítulo 29. Eu estou lendo agora a partir do versículo 23. Porquanto fizeram loucuras em Jerusalém, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente o meu nome, palavras que não lhes mandei dizer. Eu sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. A Semaías, o Nelamita, falarás dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porquanto enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo, o Senhor te pôs por sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que seja encarregado da casa do Senhor sobre todo homem fanático que quer passar por profeta, para o lançares na prisão e no tronco. Opa! Oi, Valentina. Deus abençoe sua vida, tá bom? Grande abraço, tá? Voltando aqui ao versículo 27. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias o Anatotita que vos profetiza? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer, há de durar muito o exílio, edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Agora, Sofonias, o sacerdote, leu esta palavra aos ouvidos do profeta Jeremias. Versículo 30. Então veio a palavra a Jeremias dizendo, manda dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Nelamita, porquanto Semaías vos profetizou, e não havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras, assim diz o Senhor, eis que castigarei a Semaías, o Nelamita, e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que eu hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Palavra do Senhor para as nossas vidas. Graças a Deus. Então aqui está nossa leitura, né? Aqueles que forem ter acesso novamente, né? Que venham a curtir a nossa live, venha compartilhar, não é? Venha a inscrever-se, tá bom? Aqueles que não são inscritos no meu canal tem um vídeo lá falando sobre reforma protestante, falando especificamente sobre o relacionamento entre a reforma protestante e a questão das boas obras na vida do cristão. Então, vá lá no meu canal, Pregador Fiel Reformado de Cristo, e lá você vai ver esse vídeo e vai ouvir, e Deus vai estar abençoando grandemente a sua vida. Curta e compartilhe este vídeo. Curta e compartilhe. Inscreva-se no canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Então vamos ao que nós desejamos ver agora, né? Vamos retornar aqui agora a nossa apresentação aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Então, agora que acabamos de ler Jeremias 29, podemos assim expor o texto, né? Esse texto, com certeza, esse capítulo, o que mais chama a atenção nele é que é o seguinte, qual é o contexto dele? Ele manda uma mensagem aos que foram levados cativos para a Babilônia, porque houveram pelo menos 3 movimentos de cativeiro, 3 movimentos. No primeiro movimento, historicamente falando, foram levados os nobres,
foram levados à Babilônia. Dentre esses nobres foram levados Daniel, Ananias, Misaías e Azarias, ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego, como somos mais, assim conhecemos melhor. Houve um segundo movimento, que nesse segundo movimento foi levado Jeconias. Quem era Jeconias? Jeconias é Joaquim, rei, quer dizer, o rei, né, que sobreviveu, né? Ou seja, o filho do rei Eliaquim. E lembrando que Eliaquim foi filho do rei Josias, que foi o último rei piedoso, né? O último rei devoto ao Senhor, o Deus de Israel. Então, foi levado Joaquim, sua mãe, alguns nobres e levado também o profeta Ezequiel. E aí só quem ficou, no caso, antes da destruição completa, foi Zedequias, o seu irmão, que acabou sendo o último rei em Jerusalém, os últimos nobres, sacerdotes, etc., e Jeremias, sendo que Jeremias e Baruque foram salvos. Baruque era o secretário de Jeremias. Então ele envia uma carta, Jeremias ele envia uma carta recomendando que o povo que foi levado cativo fosse viver sua vida em paz na Babilônia. E lá eles pudessem assim estarem ligados a um ponto principal. E qual seria esse ponto principal que eles estariam ligados? Estariam ligados a viver em paz, servirem ao Senhor, orar pela paz no lugar e seguirem a sua vida, plantando, colhendo, não é? Dando-se em casamento, vivendo uma vida normal, confiando de que Deus faria passar os 70 anos de cativeiro. Iria passar esses 70 anos e eles poderiam retornar à terra depois desses 70 anos. E claro, e tudo isso se resume, esse capítulo 29, se resume na ideia do bom trabalho. Ou seja, da pessoa pensar que o que Deus mais quer para nós é que realizemos um bom trabalho, que sejamos verdadeiramente testemunhas e principalmente sejamos bons exemplos de vida para todos os que estão ao nosso redor. E aí nessa live aqui da gente, a nossa reflexão, nossa meditação, nossa exposição tem como tema o seguinte: o tema é o bom trabalho do cristão. O bom trabalho do cristão. Vou colocar aqui, né, o bom trabalho do cristão. O tema é esse, o bom trabalho do cristão. E aqui, eu vou pegar aqui, né, e vou passar agora no Facebook. Eu vou deixar aqui agora no Facebook o tema. Jeremias 29. Agora eu vou colocar aqui o tema, né, o bom trabalho do cristão. Vou colocar aqui. Aqui está o tema. Quem está me vendo possa assim estar curtindo, né? Curta, compartilhe, porque o que mais importa aqui para mim é que a mensagem do Senhor seja divulgada. Isso que é o mais importante. E aí, como primeira característica do bom trabalho do cristão, a primeira, né? O bom trabalho do cristão é aquele que preza em promover a paz. É aquele que preza em promover a paz. Primeiro de tudo é isso. É aquele que preza em promover a paz. Vamos à leitura dos primeiros versículos, os 9 primeiros versículos. São estas as palavras da carta de Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos cidadãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então aí está o contexto. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, ou seja, Joaquim, como eu expliquei, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá, e aí quem fala príncipes, na realidade, o texto quando fala príncipes está falando de nobres, tá? De Judá e de Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias,
os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Isso aqui é um ponto muito importante. Os babilônios eram a mão visível do homem, mas o desígnio de Deus, a vontade de Deus, sempre é que prevalece. E um povo que não se arrepende tem como consequência isso, a pesada mão de Deus castigando. E aí, nesse sentido, diz aqui, ó, a todos os exilados que eu deportei. Ele não falou Nabucodonosor aqui. O Senhor fala que ele mesmo, eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. E aí vem a ordem: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Quer dizer, o que Deus requer, agora colocando numa questão assim de aplicação para nós, é a seguinte: eu tinha explicado antes que o Deus, ele quis que o povo vivesse em paz ali e através do seu trabalho fosse assim esse elemento motivador, esse elemento de diferença no meio de uma sociedade corrompida como a da Babilônia, mostrar que o trabalho deles era um trabalho que faria toda a diferença. E assim, para nós, todo trabalho não é para a gente murmurar, mas é para a gente entender o que Deus quer para nós. Então vamos lá, continuando. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais, tá? E não os diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então quer dizer, nesse ensino a gente pode perceber que assim como o povo de Israel teria que prezar pela paz no lugar onde estavam, assim devemos prezar a paz onde pisamos a planta do nosso pé. Devemos prezar a paz por onde nós passamos. Devemos ser promotores da paz. Devemos, onde estivermos, além de sermos esses promotores de paz e de sossego, sermos promotores do reino de Deus. Verdadeiramente ser aquilo que Cristo nos fala em Mateus 5. Sermos luz do mundo e sal da terra. E não vivermos isolados, mas no meio da sociedade fazemos a diferença. Conforme está lá, Mateus, e aí vamos lá, prosseguindo aqui, tá? Vamos prosseguir aqui. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, por onde passarmos, por onde trabalharmos, por onde agirmos, assim devemos ser. E conforme Tiago, capítulo 3, versículo de número 18, Tiago 3, versículo 18, vai dizer o seguinte para nós. Tiago 3, versículo 18, fala uma coisa muito importante acerca também de sermos promotores da paz. Tiago 3, versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Em paz, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então é assim. Por quê? Jesus ele chega e diz no Evangelho de João que o meu Pai trabalha até agora. Então devemos trabalhar enquanto é dia. Devemos trabalhar enquanto é dia, conforme o Evangelho de João. Tá bom? Então, o bom trabalho do cristão é aquele que preza em promover a paz. E também é aquele que, com certeza, é aquele que espera em Deus através da oração. É aquele que espera em Deus através da oração. É aquele que espera em Deus através da oração. Aí está. Em segundo lugar, é aquele que espera em Deus através da oração. Então aí está. E aí podemos ler
a partir do versículo de número 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, ou seja, Deus falando, Deus ele deu a sentença a um povo desobediente, de que 70 anos ficaria preso à Babilônia. Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Quer dizer, aí está a promessa do bom trabalho. Todo bom trabalho que realizamos deve ser feito em oração. Devemos colocar toda a nossa dependência em Deus, a dependência do nosso sustento material, a dependência do nosso sustento espiritual, a dependência para uma busca legítima em querer ver Deus nas nossas vidas. E o Espírito Santo faz transbordar em nós mais e mais a sua vontade. Eu agora, por exemplo, nesse momento aqui, esse momento agora está sendo um momento ímpar para mim. Está sendo um momento único para mim. Por quê? Porque tudo aquilo que precisamos saber de Deus, Deus mostra para nós na sua palavra. Deus está fazendo um rio de águas vivas fluir aqui agora nesse lugar, no sentido de que quanto mais temos contato com a palavra do Senhor, a nossa fé é aquecida. Louvado seja Deus. E continuando aqui, então, versículo 13, buscar-me-ei e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Quer dizer, Deus promete aqui que durante esses 70 anos, enquanto o povo buscasse, com certeza traria esse povo de volta. E de fato, aqueles que confiaram, retornaram. Podemos ver isso nos livros de Esdras, de Neemias. Podemos ver tudo isso de maneira muito clara. E nos livros dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós podemos ver como Deus cumpriu essa promessa. Isso ecoou, tá? Aí já ecoou de uma maneira melhor já no livro de Ezequiel. E a gente percebe que Deus não deixou de mão, Deus não abandonou esse povo. E esse povo de Israel é um sinal para nós. Um sinal no sentido de quê? De que antes de vir o Senhor a voltar, se completará o número dos eleitos desse povo de Israel. Se completará. Porque há alguns sinais escatológicos. Quais são os sinais escatológicos antes da vinda do Senhor? Os sinais são esses, de que o Evangelho será pregado a todas as nações. Quando o Evangelho for pregado, virá o fim. Haverá o sinal, como a gente vê hoje, de cataclismas, de sinais na natureza. Haverá também um grande número de cristãos apóstatas, entregando cristãos, e também uma grande perseguição, uma grande tribulação. Haverá também. E haverá também a manifestação do homem da iniquidade. E o que detém o homem da iniquidade? O que detém o anticristo? O que detém o falso profeta? O que detém? Por enquanto, o que detém são os governos organizados. Quando todos esses governos organizados entregarem a sua soberania a um governo único, aí se manifesta o anticristo. Mas agora, o que o detém é isso. Mas de repente você vai perguntar, mas pastor, quantos aí ensinam que o que detém o anticristo é o Espírito Santo? E aí o Espírito Santo ele tem que ser retirado da terra para que o anticristo venha? Não. Nada disso. Se a gente acreditar nisso, então teremos que o quê? E aí vemos aqui, ó.
teremos que negar o que Cristo disse, que o outro Consolador estará sempre convosco. Capítulo 14 vai dizer isso. Sim, Jesus prometeu que o outro Consolador estará sempre. Então aqui, ó. João 14, 16 ao 31. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Então quer dizer que mesmo durante a grande tribulação, o Espírito estará sempre convosco. Não há nenhuma passagem bíblica que fale que durante a época da grande tribulação, a igreja estará livre de ser perseguida pelo anticristo. Pelo contrário, o Espírito Santo estará sempre com a igreja. O que detém a manifestação do anticristo são os governos. Tá bom? Então, voltando aqui, é aquela que espera através da oração. E aí podemos ver Mateus 21, versículo 22. O que diz Mateus 21, versículo 22? Olha só o que diz Mateus 21, versículo 22. Mateus 21, versículo 22. O que Jesus diz para nós acerca da importância da oração. Mateus 21, 22 diz assim: E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então é isso. E João 16, versículo 24, também vai dizer algo muito importante também, até mesmo dentro do contexto, não é? Dentro do contexto da experiência do outro Consolador. Olha o que diz: Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então é muito importante a súplica dentro do plano de Deus para as nossas vidas, dentro do nosso plano de trabalho, dentro das intenções que Deus tem para conosco. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Orai sem cessar. Como é tão importante isso para nós. Continuando aqui então, para a honra e glória do nosso Deus. Em terceiro lugar, então, o bom trabalho do cristão é aquele que procura ouvir a vontade de Deus. É aquele que procura ouvir a vontade de Deus. É aquele que procura ouvir a vontade de Deus. Então aqui está. É aquele que procura ouvir a vontade de Deus. Terceiro, né? Terceiro, aquele que procura ouvir a vontade de Deus. E aí vamos ler versículos 15 a 23 do livro do profeta Jeremias. E aí diz aqui: O Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e falo-lhes-ei como a figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Persegui-los-ei. Aí diz, com a espada, a fome e a peste, falo-lhes-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de opróbrio entre todas as nações para onde os estiver arrojado, porque não deram ouvido às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, aí aqui ó, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas vós não os escutastes,
diz o Senhor. Deixa eu saudar aqui mais um que entrou pelo Instagram, né? EuJV, Deus abençoe a sua vida. E lembre-se de curtir e compartilhar a minha live, tá bom? Continuando aqui. Então aqui está, versículo 19. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas não os escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouvi a palavra do Senhor, todos os do exílio, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maazéias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Sempre no texto de Jeremias há um alerta para com os falsos profetas, porque muitos queriam ganhar a popularidade, muitos queriam ser benquistos pelo povo e falavam tudo aquilo que Deus não mandou dizer. Eram os falsos profetas da época. E quantos hoje, infelizmente, que se dizem crentes e quando se deparam com os incrédulos, retêm a mensagem por completo do Evangelho. Porque o Evangelho ele tem dois lados. E o primeiro lado dele é a pregação da justiça e da lei de Deus. Para que o quê? Para que o homem entenda a sua necessidade de arrependimento de pecados. Mas os de hoje só querem falar do amor de Deus, mas nunca fala da justiça de Deus. E esses profetas eram do mesmo espírito. E hoje o que vemos, e aí a segunda parte sim, que é a parte do amor resgatador de Deus, para todo aquele que se arrepende e crê nele para a salvação. Então esse é o ponto fundamental que queremos trazer e estejamos atentos a isso em todo o tempo, para a honra e glória do nosso Deus. Continuando aqui, por fim diz no versículo 23, porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultérios com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Quer dizer, além de pecarem com mentiras, eles eram praticantes de imoralidade, eles eram adúlteros, eles tinham relações com mulheres que não eram suas esposas. Então era grande o pecado desse povo. E ainda ao longo de todo o livro de Jeremias, vários pecados são mostrados, não só a idolatria. É mostrado também a injustiça para com os pobres, a injustiça para com os escravos, a injustiça para com as viúvas, a injustiça para com os órfãos. Tudo isso foi motivo de Deus chegar e castigar a toda a uma nação. Toda uma nação foi castigada. E esse castigo pesou bastante, pesou muito nesse sentido. Então, nós aqui nos colocamos aqui para ouvirmos o que Deus quer para nós. Então, em terceiro lugar, sempre o objetivo nosso é procurar ouvir a vontade de Deus, é procurar conhecer o que está nas Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, é o melhor guia que nos conduz para o céu. Se no meio de tantas vozes que ouvimos, se somente ouvirmos a palavra de Deus, se somente ouvirmos a Bíblia Sagrada, ela será o nosso guia para o céu. Não será papa, não será bispo, não será pastor, não será guia espiritual. Não são pessoas que nos guiam a Deus. Quem nos guia a Deus é a palavra de Deus. Qualquer homem, qualquer pessoa é apenas instrumento para expor, para apontar para a obediência à Bíblia Sagrada. Esse é o ponto fundamental. Essa é a graça de Deus se manifestando no nosso meio. Não é subir as escadas da penha de joelho. Não é fazer peregrinação até a Aparecida.
não são essas formas que nos levam a Deus, não são essas formas que nos levam à nossa salvação. O que leva à nossa salvação é arrependimento e confiança no Salvador, não importa o local, porque Jesus disse em João capítulo 4, não é em Jerusalém, não é em Gerizim, não é em Samaria, mas Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então essa é a realidade que devemos estar atentos. E aí podemos ver aqui Mateus 7, 24 e 28 e Romanos 10, 27. Estejamos atentos a isso. Aí está, ó, Mateus 7, 24 ao 28, que é o fim do Sermão do Monte. Aí aqui está Mateus 7, 24 ao 28, que vai dizer o seguinte. Mateus 7, 24 ao 28. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então quer dizer, e aí continua o versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Então, há uma bênção específica para quem ouve as palavras de Jesus, porque elas representam prudência, elas representam sobrevivência, elas representam sabedoria. E atualmente, o que mais há hoje, por causa da grande difusão de informação descentralizada pela internet, muitos se acham sábios porque têm boa quantidade de informações. Mas quantidade de informações não é necessariamente sabedoria. Sabedoria envolve experiência, sabedoria envolve tomar decisões ponderadas. Claro que nem sempre conseguiremos tomar essas decisões sempre. Tudo isso será à base de acertos e erros. Mas no meio desses acertos e erros, o que não pode faltar na nossa vida é um espírito quebrantado, um coração disposto a sempre nos arrependermos de nossos pecados e recomeçarmos para a glória de Deus. Arrependermos e abandonarmos o pecado. Esse é o ponto mais importante. Romanos 10, versículo 17, diz o seguinte acerca disso, de ouvir a vontade de Deus. Romanos 10, 17, vou utilizar aqui agora a versão Almeida Revista e Atualizada, que foi essa que sempre tive em mãos, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Essa pregação significa o seguinte, ouvir, versão Revista Corrigida diz, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então é fundamental isso no nosso coração, na nossa mente, para sermos edificados, ou seja, sermos construídos, Deus nos construir, Deus nos santificar, Deus fazer-nos crescer no seu conhecimento e na sua graça e nos preparando para as mansões celestiais, nos preparando para o céu. E quando Ele voltar, nos preparando para a nova Jerusalém. Isso é que é fundamental na nossa vida para honrar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. E em quarto lugar, o bom trabalho do cristão, já que é isso, porque tudo isso envolve responsabilidade, tudo isso envolve ação, tudo isso envolve um coração quebrantado diante de Deus. Em quarto lugar, o bom trabalho do cristão também é aquele que tem a preocupação do cumprimento do chamado de Deus para a missão. É aquele que tem a preocupação do cumprimento do chamado de Deus para a missão. É aquele que tem a preocupação do cumprimento do chamado de Deus
para a missão. Então agora, vamos pegar aqui e vamos colocar lá no Facebook. Está lá no Facebook. Em quarto lugar. Aí está, em quarto lugar. E olha o que diz o texto nos versículos 24 a 32. Versículos 24 ao 32. Aí está. Livro do profeta Jeremias, 29, versículos 24 ao 32. A Semaías, o Nelamita, falarás dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, porquanto enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofanias, a filha de Maazéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: o Senhor te pôs por sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que sejas encarregado da casa do Senhor sobre todo homem fanático que quer passar por profeta, para o lançares na prisão e no tronco. Agora, pois, por que não repreendeste a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? Nessa primeira parte aqui é importante. Mais um falso profeta se levanta e quer mais uma vez castigar Jeremias, quer mais uma vez atacar o servo de Deus. Porque, na verdade, quem ataca o servo de Deus acaba atacando o próprio Deus. Mas esse é o ponto. Uma coisa é rejeitarmos a mensagem de falso profeta. E outra coisa é passarmos pano para alguém que se diz profeta de Deus, mas que na realidade está profetizando o seu próprio proveito, a sua própria prosperidade. E aí, como diz na linguagem da Escritura, está profetizando em favor do seu próprio ventre. É bem diferente isso. Mas aí veja. Aí continuando. Agora, pois, por que não repreendestes a Jeremias, o anatotita, que vos profetiza? 27. Agora o 28. Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer: há de durar muito o exílio, edificai casa e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Agora vem a consequência. Sofonias, o sacerdote, leu esta carta aos ouvidos do profeta Jeremias. E aqui a gente pode dizer, Sofonias não era o profeta, tá? Que a gente vê nas nossas Bíblias. A gente tem que deixar isso muito claro, tá? Não é, tá bom? O profeta, tá? Não é o profeta não. Não é o profeta que a gente encontra não. Isso é muito importante, tá? Para a gente levar em consideração aqui, tá? Não é ele. É um nome muito comum na época, tá bom? Continuando. Versículo 30. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: manda dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Nelamita, porquanto Semaías, o Nelamita, é a sua descendência, ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que eu hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Ou seja, todos aqueles que foram falsos profetas, Jeremias profetizou de que eles não teriam uma morte que significasse descanso ou qualquer outra coisa. Tá bom? Seja bem-vindo, Márcio, à nossa live. Deus abençoe a sua vida. Você deu uma passada rapidinha aqui, mas para todos os efeitos, seja muito bem-vindo. Tá bom? Então, aí está. É aquele que tem a preocupação do cumprimento do chamado de Deus para a missão. Então Deus fala, Deus não enviou Semaías. Deus não enviou Semaías. Agora, aquele que é enviado do Senhor, ele tem a consciência de que deve fazer tudo para agradar aquele que o enviou. E o melhor exemplo é Cristo. Cristo que foi enviado. Cristo foi enviado. O texto bíblico diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porque Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo,
mas para salvá-lo. Então Cristo foi enviado não para condenar, mas para salvar. Então, esse é o ponto. Então, o ponto principal é esse. Assim como Jesus foi enviado, e isso é a ideia de missão, assim também Cristo nos envia a pregar a verdade, nos envia a exercitar o amor, nos envia a acolher, nos envia a sermos imitadores dele. Isso é muito importante, isso é fundamental dentro da mensagem cristã. E aí temos aqui Mateus 10, versículo 16 e João, capítulo 20, versículos 20 e 21. Está aí, ó. Está aí o texto, né? Então, é fundamental para nós compreendermos e entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. É fundamental isso em todo o tempo. Todo o tempo a gente está atento a isso. A vontade de Deus para as nossas vidas, não é? Então, vamos estar vendo o texto bíblico que nos interessa nesse sentido, não é? Vamos estar vendo o texto bíblico que nos interessa nesse sentido. Vamos estar vendo já esses textos mencionados. Bom, vamos estar vendo assim. Então, Mateus 10, versículo 16, vai dizer o seguinte. Mateus 10, versículo 16. Ele diz o seguinte: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Versículo 17. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho e eles aos gentios. E quando vos entregares, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais. Não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Então esse é o ponto fundamental aqui. E aí mais outra coisa, em João, capítulo 20, versículos 20 e 21, há uma bênção específica aqui de Jesus aos discípulos, que diz assim: E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos na presença dele. Então, nesse momento, compreenda que nosso bom trabalho está sempre em querermos agradar ao Senhor segundo as Escrituras. Compreenda isso. Sinta a todo momento algo muito importante. Sinta que a sua responsabilidade é sempre agradecer ao Senhor pelo privilégio de tão grande salvação. E por último, tome a seguinte atitude: de cumprir fielmente o seu chamado em atitudes de trabalho para com o Senhor, de servir ao seu próximo, de amar o seu próximo. Agora vamos passar para o nosso momento, assim específico, de intercessão. Eu aqui não vou mencionar todos os nomes os quais estão aqui no meu caderno, né? Aqui só vou dar um exemplo aqui, né, do que está no nosso caderno.
Aqui está alguns nomes, tá? Aqui especificamente da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Aqui eu estou mostrando no Instagram, né? Estou mostrando aqui o nosso caderno. Também há pessoas aqui da Igreja Evangélica Missionária Ministério de Apoio. Estou mostrando aqui no caderno. Também. Aqui no nosso caderno estamos mostrando aqui os nomes das pessoas da Congregação Batista Central de Olinda. Estou mostrando aqui no Instagram, tá? Passando aqui agora o nosso momento de oração, tá? Passando o nosso momento de oração aqui agora, né? Também mais pessoas aqui, a Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis. Não vou mencionar todos, né? Aos meus intercessores e intercessoras que caminham comigo desde o ano de 2009. Eles caminham comigo desde o ano de 2009. E outros amigos ao longo da caminhada que estão incluídos aqui, né? E até alguns amigos pastores aqui incluídos. Hoje eu não menciono nenhum nome aqui, tá? E aí estamos no nosso momento de oração. Então vamos orar agora nesse momento. Você que está comigo, curta, compartilhe e inscreva-se, tá bom? Curta, compartilhe essa live e inscreva-se no nosso canal no YouTube, Pregador Fiel Reformado de Cristo. Pregador Fiel Reformado de Cristo. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E você que está no Facebook, também, né? Compartilhe com os amigos também, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos estar orando nesse momento, né? E aqui vou estar orando. Os que eu estiver citando agora nesse momento, eu vou citar somente os que estão relacionados à oração pelos enfermos. Vamos orar então nesse momento. Nosso Deus e nosso amado Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome nessa noite. Aqui, Senhor, apresento, ó Pai, a todos os nomes que estão neste caderno, Senhor. E que, ó Deus, o principal em todos eles é o seguinte: que a cada um, Senhor, dos teus servos possa ser revestido da tua armadura, tendo todos eles o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a tua palavra. Por isso, Senhor, nós te exaltamos e nós te glorificamos, Senhor. Ó Deus, nesse momento, porque eu falo nós, Senhor, eu falo porque, de uma forma ou de outra, este vídeo aqui será acompanhado não somente por mim, mas alguém, Senhor, ó Deus, estará vendo e ouvindo esse vídeo. E, ó Pai, ouça, Senhor, a cada clamor. Abre portas de emprego, abre portas de negócio, abre portas de trabalho, porque Tu és fiel para fazer infinitamente mais. E agora, quanto aos enfermos, eu apresento aqui a menina Raíssa. Deus, trabalha nessa vida, trabalha nos exames dela, visita a irmã Lucimar com poder e grande glória, visita, Senhor, o irmão Walter, a irmã Sônia, visita também a irmã Giselda, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, visita todos os demais enfermos que eu não mencionei aqui, Senhor, mas fortalece-os na Tua graça e principalmente cura-os, restaura-os por completo, porque, ó Deus, para os homens existem impossíveis, mas para Ti nada é impossível. Assim te agradeço e te louvo, Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia, Senhor. Ouve o clamor de cada um. Ouve, Senhor, as necessidades. Em nome de Jesus. Amém. E assim estou aqui encerrando essa live, desejando a vocês uma excelente semana. E assim, semana que vem,
Deus permitindo, estaremos continuando, não é, a fazer essa live com a exposição do capítulo 30 do livro do profeta Jeremias. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo estejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Assim, diga comigo, dizemos todos. Amém. Até a próxima semana.